Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 61, parte 2. E nós vamos começar a falar agora a partir do versículo 4, né? E diz assim: olha, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Então, amadas, lembrando que Isaías está escrevendo, e aqui ele está escrevendo com base em duas coisas. Quando o povo está voltando ali do exílio, porque o povo tinha a sua cidade, o povo de Israel, ele viu totalmente a sua cidade destruída, o seu templo em ruínas. Então fala que edificarão os lugares antigos assolados, restaurarão o que estava destruído e vão renovar as cidades. Agora, quando a gente lê isso, parece que tudo vai acontecer assim, né? Rápido, maravilhoso. Não, não é assim. Nós que temos uns tipo contos de fadas na nossa mente e a gente quer que tudo seja assim. Nós sabemos que foi depois de 70 anos no exílio e aí voltou uma parte. Nem todos quiseram voltar. Eles voltaram para reconstruir o templo. Quando reconstruíram o templo, eles choraram, porque não tinha a magnitude do templo da época de Salomão. Depois houve também ali um segundo grupo que voltou e ali eles reconstruíram as muralhas. Então veja, aqui é dentro do templo do Senhor, só que é dentro também dessa terra. Mas Isaías também está falando, amados. Isaías está falando muito claro também, sabe sobre o quê? Sobre o quê? Sobre Apocalipse. Sim, a restauração das ruínas, sobre a nova Jerusalém. Sabe, nós temos lá em Apocalipse 21, que diz o quê? E João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. Deus vai habitar conosco. Então, não vai ser mais uma obra que vai depender só da obra humana, porque aqui vai haver a obra do Senhor e vai ser realmente, totalmente essa reconstrução, aí, ou melhor, esse dia que a cidade perfeita e eterna vai descer do céu. Isaías estava falando tanto daquela época que eles iriam voltar para reconstruir, mas também aponta escatologicamente para esse momento maravilhoso, tá? Então Deus promete reconstruir a reconstrução que nenhum império mais poderá destruir. Então, olha que riqueza. Por isso que nós temos que olhar sempre a palavra com essas duas visões. E nós não somos aqueles que estamos esperando só na temática desse mundo, tá? Então, agora vamos pensar também numa aplicação dizendo mais a nós hoje em dia. Um exemplo, a dor que você está passando ou passou, o Senhor quer transformar em força para reconstruir. O Senhor quer transformar em propósito. Veja grandes pessoas que trazem uma palavra de encorajamento com propósito. Foi dentro daquilo que um dia elas foram destruídas, machucadas, e Deus quer reconstruir. Então nós temos aqui falando de uma reconstrução da cidade santa, mas nós também somos templo do Espírito Santo. E quantas vezes nós fomos machucados, destruídas, e o Senhor quer por meio dessa dor nos reconstruir. Então, é também uma cura pessoal, tá? Agora vamos para o versículo 5, diz assim: estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos, pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. Sabe, amados, a gente vê vários países quando foram colonizados, vamos pensar aqui no Brasil, eles queriam que várias pessoas trabalhassem para eles, né? E o que eles fizeram? Trouxeram os escravos e fizeram ali, judiaram do ser humano para ter lucro em cima das pessoas. Mas aqui diz que não vai haver isso, amados. Vai haver uma espontaneidade. Os estrangeiros se apresentarão
para apacentar os vossos rebanhos, para cuidar daquilo, das vossas coisas, tá? E os estrangeiros serão os vossos lavradores. Eles não vão ser nossos escravos, eles vão ser aqueles que vão trabalhar de livre e espontânea vontade. É difícil a gente pensar isso, né? Mas aqui o Senhor está falando de uma provisão inesperada. Que Deus, amados, Deus pode ver na sua vida quantas vezes Deus mostrou ajuda de onde você não esperava. Isso revela que o favor de Deus ultrapassa as fronteiras. Muitas vezes a gente faz algo, esperando que lá no íntimo, se um dia a gente precisar, nós vamos ser socorridos por aquelas pessoas. E muitas vezes o socorro não vem daquelas pessoas, vem de outras pessoas, tá? No Êxodo, lembra quando o povo saiu ali do Egito? O que o povo deu para eles? Prata, ouro, deu um monte de coisa a eles ao saírem. Eles nunca imaginariam que aquelas pessoas ali estariam dando coisas para eles. Olha que interessante, né? Nunca eles imaginariam isso. E também, o que nós temos aqui nesse versículo? Nós temos dizendo que pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. Então, vamos aguardar as coisas no Senhor. Muitas vezes a gente quer que determinadas pessoas nos ajudem. Vamos orar ao Senhor e pedir para o Senhor levantar pessoas hoje para nos ajudar. Mas saiba que isso já está dentro daquilo do propósito do Senhor. Só que a gente tem que abrir o coração. Lembre-se, Deus levanta recursos, pessoas e apoio. E Ele levanta geralmente, amados, fora da nossa zona de conforto. Fora daquilo que a gente está esperando. Então, muitas vezes a ajuda vem de pessoas improváveis. E vamos estar abertos para isso. O versículo 6 nos diz assim: Contudo sereis chamados sacerdotes de Yahvé, ministros do vosso Deus, alimentar-vos-eis das riquezas das nações e haveis de suceder-lhes na sua glória. Deus escolheu dentro das nações de Israel uma das tribos para eles serem sacerdotes e levitas. E hoje o Senhor tem nos escolhido aqui nessa terra para a gente ser sacerdotes e levitas, para a gente levar Deus às pessoas e trazer levar Deus às pessoas e as pessoas a Deus. Então hoje o Senhor tem nos dado esse encargo. E só que hoje há perseguição. E cada vez vai aumentar a perseguição, mas haverá um dia que isso será, as pessoas virão a nós de livre e espontânea vontade, né? Então veja, Deus aqui nesse versículo, dentro dessa função, Ele está fazendo a valorização, não só o que agora, mas muito mais também o que vai ter no porvir. Então, amados, não importa o nosso passado, saiba, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para essa função e para esse valor. Tá? Então, é o Senhor que nos escolhe, não é nós que queremos as coisas. Agora, o versículo 7 nos diz assim: Em lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porções dobradas de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto recebeis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Então pensa, o povo estava lá na Babilônia e lá, amados, eles eram envergonhados. E eles eram envergonhados tanto como pessoas, como naquilo que eles acreditavam, tanto naquilo que eles faziam, o estilo de vida deles. E eles estavam fora da terra deles. Então, eles eram envergonhados. Então, aqui está dizendo que eles não vão ser mais envergonhados, que o Senhor vai restituir tudo aquilo que eles perderam. Então, aqui o que nós vemos? O Senhor... outra coisa, lembra de Jó também? Quando o Senhor Jó passou por um cativeiro interno grande, ele foi envergonhado, como se tivesse pecado, perdeu tudo. E ali o Senhor deu em dobro. Em dobro no sentido material, mas muito mais, porque antes ele via o Senhor de uma forma, agora ele vê o Senhor de outra forma. Então Deus, ele promete essa restituição dobrada, e nós sabemos que a nossa restituição dobrada está na volta do Senhor.
Não é aqui, amados. Não fique esperando isso aqui na terra. Nós vivemos na Babilônia, na mesma Babilônia que o povo de Israel vivia nessa época. Nós vivemos num mundo que é contrário a Deus, que cada dia zomba mais das coisas de Deus e de quem crê em Deus, tá? Então, e sabe que eu toco, amados? Eu tô estudando um pouco sobre a história da igreja, sobre os heróis da fé, e eu tô tão sensível porque eu vejo o quanto essas pessoas sofreram, foram queimadas, foram mortas, se permitiram ser mortas pelo nome do Senhor, não negaram o nome do Senhor, foram humilhadas, foram exterminadas. E essas pessoas, elas assim, foram tão fortes para com a dor, para com a morte, não tiveram medo da morte, até puderam ter, mas se entregaram. E hoje, amados, nós somos tão sensíveis. Nós somos sensíveis se falam mal da gente, se nos rejeitam, se não gostam da gente. Nós somos tão sensíveis na nossa alma, porque nós estamos tão voltados para nós mesmos. Mas quando nós somos ganhos por um propósito, por algo maior, nós saímos do nosso eu, porque o nosso eu é machucado mesmo, amados. Nós estamos numa carne, numa alma, nós estamos machucados. É óbvio que nós temos que buscar o autoconhecimento, nós temos que ir buscando cada dia mais a cura da nossa alma. Contudo, quando nós temos um propósito, uma meta, um objetivo, amados, nós não ficamos olhando tanto para nós. Nós não ficamos olhando tanto para as nossas dores, para as nossas feridas, porque algo é maior do que isso. Então Deus nos convida a olhar com propósito, a olhar intencional. Por isso que hoje o Senhor me deu a missão da comunidade Mulheres com Propósito, para serem mulheres que olham além delas, não deixam de cuidar delas, com sabedoria. Que cuidar não é ficar indo no cabeleireiro fazendo unha, faz parte, mas não é essa a meta, tá? Mas é com sabedoria, cuidar com intenção, com propósito, de deixar realmente um legado, tá? Então, que nós possamos olhar mais profundo para tudo isso e lembrar que lá em Apocalipse 5:10 o Senhor diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E isso é uma porção dobrada, reinar sobre a terra. Também Apocalipse 20 diz: bem-aventurado o santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. Gente, vocês querem isso mais do que parte de uma retribuição, de uma honra dobrada? Eu vejo muitas pessoas falando assim: o Senhor vai te honrar. Amados, eu não busco isso. Não busco. E a maior honra que o Senhor pôde me dar foi o sangue dele vertido na cruz por mim. A maior honra que o Senhor pôde me dar é o meu coração ser sensível à palavra dele e dizer: sim, eu quero uma salvação. A maior honra que o Senhor já pôde me dar é o Espírito Santo habitando em mim. Então, que honra mais eu quero, amados? Eu que vivo em débito para com o Senhor. Então, esse negócio, não sei quanto ao seu coração, mas ao meu coração, eu não quero nenhuma honra, sabe? Porque o Senhor já me deu toda a honra que podia me dar. Agora, vamos para o versículo 8. Com efeito, eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade. Ele detesta a desonestidade, o roubo e toda a malignidade. Lhe darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. Então Deus declara, amados, que ele ama a justiça, que ele detesta a injustiça, a disfarçada, principalmente a injustiça disfarçada de religiosidade. Eu vejo tanta injustiça disfarçada de religiosidade e muitas vezes as pessoas nem percebem que vivem nisso. Tantos líderes disfarçados de religiosidade e eles nem percebem direito que vivem isso porque eles estão dominados por medos, por ego, estão dominados por palavras errôneas.
Ó Senhor Jesus, e o Deus é o nosso Deus da fidelidade, da verdade. Miqueias nos diz, né, lá em Miqueias 6, que o que mais o Senhor exige de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e ande humildemente com Deus. Que nós possamos rever o nosso coração, né? Rever o nosso. A gente sabe que a gente não é justo, mas que a gente possa apresentar todos os dias isso ao Senhor. Agora vamos para o versículo 9. Ele nos diz assim: a tua posteridade será conhecida entre as nações, a sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Yahvé. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos dizendo que é uma bênção geracional. A cura, ela transborda para os nossos filhos e gerações seguintes. Amados, não fique aí repreendendo seus filhos. Estou dizendo filho maior, é difícil você repreender porque eles vão ficar mais rebeldes. Mas filhos pequenos a gente realmente tem que pôr limite, tem que ensinar. Agora, filhos maiores, a gente ensina acima de tudo pelo nosso exemplo, pela nossa forma de abordagem com eles, pela nossa forma de conversa. Então, que a gente possa também buscar essa sabedoria perante o Senhor, tá? E o Senhor diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor. A sua descendência será poderosa na terra, tá? E Deus promete uma aliança eterna. E essa aliança eterna começou lá com Abraão, passou aqui por Jesus e continua para a eternidade. Então, a nossa obediência impacta os nossos e quem ainda nem nasceu. Amados, a gente não consegue enxergar, nós somos tão limitados, mas impacta ainda quem ainda nem nasceu. Você vai impactar pessoas que ainda nem nasceram, tá? Então, a bênção de Deus alcança seus filhos, netos e até as gerações que virão sem você perceber. Agora vamos ver aqui, espera só um pouquinho, nós estamos agora no versículo, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para a gente falar aqui no versículo, eu me perco um pouquinho, que eu tô com mais de uma Bíblia. Versículo 10, tá, já falei aqui. Olha, transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor, aleluia. Em quem a gente transborda de alegria? É nosso Deus, amado. Não tem como transbordar em alegria, porque não tem justiça nessa terra, não tem pessoas totalmente confiáveis, nem nós somos confiáveis, nós decepcionamos tantas pessoas e assim também nos sentimos decepcionados, então a nossa alegria está em Deus. Então, olha, diz, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. As próprias vestes ali que Cristo teve, né? Cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna como uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Então Deus nos tirou toda uma veste, essa veste do nosso corpo de humilhação, tá? Porque o nosso corpo é um corpo de humilhação, amados. É um corpo que adoece, é um corpo que peca, é um corpo que tem tanto desejo, tem tanta vontade, mas o Senhor vai transformar tudo isso em nós. E aí a gente vai ficar com essa transformação total. Mas hoje o Senhor nos convida a cada dia a nós o quê? Olharmos para as nossas vestes e indo nos transformando na imagem de Cristo, como se olhando por um espelho, lembra? Sem o véu e refletindo a glória de Cristo, né? Então Deus, Ele não só nos perdoa, mas Ele nos reveste, tá? Ele vê, Ele olha, e quando Ele nos reveste, amado, Ele não fica olhando para a nossa culpa, Ele olha para a justiça que nos revestiu. Ele não fica olhando para a condenação, Ele olha para a salvação que Ele nos deu. Isso é muito profundo. Nós que temos mania de ficar olhando para todos esses defeitos em nós, mas Deus mesmo, Ele está olhando muito profundamente para o quê? Para o que Ele é em nós. Então, a gente tem que sair um pouco de nós mesmos para isso, né? Agora, o último versículo nos diz assim: porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente,
Assim o soberano Yahvé fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Porque assim como a terra faz brotar, assim como a terra produz os seus renovos, Deus planta justiça e louvor no coração. E isso Deus vai fazendo frutificar publicamente. Então, amados, a todo dia vamos pedir. Agora, não adianta você querer que o outro seja justo, que o outro faça justiça. Não vai acontecer isso. Por isso também que se a gente ficar olhando para isso, a gente vai ficar muito triste. Mas deixa a justiça crescer no seu coração, tá? Se torne uma testemunha viva da restauração de Deus. Né? Lá no Salmo 1:3 nos diz assim: será que nós seremos como árvores plantadas junto às águas? A árvore plantada junto às águas, amado, primeiro, ela está plantada junto à água porque ela sabe qual é o lugar da água. E ela vai buscar água no lugar certo. E ela vai dar o fruto no tempo certo, tá? E nisso é glorificado o nosso Pai. O fruto não é para glorificar nós. Lá em João 15:8 diz que nisto é glorificado o nosso Pai, que deis muito fruto. A cura que Deus faz gerar frutos reais em nós, faz ativar atitudes novas, louvor, justiça, prática. Deus faz florescer. Então, que nós possamos ter esse coração tranquilo na presença do Senhor. O Senhor é aquele que faz restaurar todas as coisas. Olha, amados, eu não sei como você se encontra hoje, mas você pode estar vendo ruínas agora. Mas lembre-se, há uma cidade eterna sendo preparada para mim e para você. Você pode estar chorando hoje, mas há uma festa sendo organizada para nós. Isaías viu isso lá no tempo, quando eles fossem sair da Babilônia. E sabe, Jesus inaugurou esse tempo para nós. E em breve nós veremos com os nossos próprios olhos. E não só com os nossos próprios olhos, nós estaremos lá. Aleluia! Que Isaías que essa parte de Isaías pode trazer muita esperança ao seu coração. E eu tenho tido essa missão. E por meio disso, tenho trabalhado numa comunidade chamada Comunidade Mulheres com Propósito. É para mulheres e mulheres transformadas para transformar. Dentro dessa comunidade, o grande objetivo é ser um lar de edificação para a cura das feridas da alma, para a ativação do nosso espírito. Se você deseja fazer parte, deixa um comentário aqui na parte do YouTube e eu entro em contato com você. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.